Oi! Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas leituras que eu fiz recentemente. Essas leituras foram feitas fora de vlogs e projetos e temáticas específicas. Costumo fazer bastante vlog temático aqui no canal. E essas eu fui lendo em avulso, uma delas foi uma leitura conjunta que a gente fez no Catarse também. Então eu quero compartilhar as opiniões com vocês e também sobre um título que eu postei nas redes sociais, no Instagram que eu tava lendo, e muitos de vocês pediram pra eu trazer um vlog de leitura aqui pro canal, mas a leitura acabou não sendo exatamente o que eu esperava e eu quero compartilhar essas opiniões com vocês, principalmente porque esse livro é muito caro. E antes da gente gastar o dinheirinho, a gente precisa saber o que a gente tá comprando, né? Então eu quero ajudar vocês também a tomar essa decisão aí. Começando então com um livro que ele foi super bombado lá fora. Nossa, todo mundo de todos os canais do Booktube gringo leu esse livro e falou sobre ele. Ele chegou aqui no Brasil, por incrível que pareça, eu não vi muito burburinho ao redor desse livro. Eu não vi muita gente lendo e falando. Parece que com o nosso público em específico não teve tanto esse alarde quanto lá fora, sabe? Que é o Cafés e Lendas, do Travis Baldree. Esse é o famoso livro Cozy Fantasy, né? Que é essa coisa de fantasia aconchegante, é uma fantasia onde a gente não tem muitas coisas terríveis acontecendo e grandes problemas que os personagens vão ter que resolver, não tem aquela sensação de angústia de que eles precisam correr pra fazer alguma coisa, senão vai dar tudo muito errado. Já é uma fantasia focada mais no dia a dia, uma fantasia mais focada nesse sentimento realmente de te abraçar, de você sentir esse quentinho no coração, sentir aconchegado e confortável. Então, o Cafés e Lendas, ele foi, não digo que ele foi o precursor desse movimento do Cozy Fantasy, mas ele é um dos que mais se destacou ano passado, ano retrasado, não lembro quando ele lançou. E aqui a gente vai acompanhar uma orc chamada Vivi, e ela já foi uma orc que trabalhou aí como caçadora de recompensa, e ela fazia altas aventuras, né, e batalhas. No começo, inclusive, a primeira cena já é ela decapitando uma pessoa, não sei o que, e ela resolve deixar essa vida pra trás, ir pra um pequeno vilarejo e abrir uma cafeteria. E nesse universo, onde a gente, inclusive, existem outras raças e seres além dos humanos, como se fosse um RPG mesmo, nesse vilarejo ninguém sabe o que é café. É uma coisa muito nova para essas pessoas. Então, não só ela vai tentar começar esse negócio, mas também convencer as pessoas de que elas precisam de uma cafeteria na vida delas. E daí a aventura em si, o desenrolar do livro vai ser a gente acompanhando o dia a dia dela. Então ela indo atrás de alguém para ajudar ela na construção, ela vai precisar contratar alguém para ajudar ela a atender, que no caso vai ser essa personagem aqui. Precisa de alguém para cozinhar, para fazer o café, pra fazer não sei o que. Essa é a grande trama, tá? Do começo ao fim, não espere nada além disso. Vai ter uma coisinha ou outra ali, tipo alguns contratempos, alguns problemas que ela vai se preocupar e tentar resolver, mas nada muito assim, sabe? O livro é super paz e amor, é super o poder da amizade, o poder da família. Até as pessoas que são más têm aquele final de comédia romântica, assim, de filme da sessão da tarde, que acabam ficando meio que do bem, sabe? Então é tudo muito good vibes. Eu me preocupei no começo, eu achei que eu não ia curtir, porque eu levei algumas páginas pra entrar nessa história, mas quando eu fui colocando esse conceito na minha cabeça e entendendo mais ou menos o que esperar do livro, eu fui super aos poucos sendo assim envelopado por essa história e pelas páginas e por esse universo. Quando eu menos percebi, eu tava doido pra saber como que ia ser o dia seguinte. Será que amanhã eles vão conseguir consertar a escada que eles estão precisando consertar? Será que amanhã ela vai receber o pedido dela da nova cafeteira que ela tá precisando? Sabe, eu me investi tanto nisso que eu fiquei curioso pela rotina do dia seguinte, simplesmente. E eu fui me apegando ao local, a esse vilarejo, o ambiente da cafeteria. E quando eu terminei o livro triste, porque eu tive que dizer tchau para esses personagens. Eu terminei esse livro, eu conversei no WhatsApp com o pessoal que tava lendo junto comigo. Eu falei, tipo, legal, ok, foi super divertido, gostosinho, leitura e tal, mas é isso, nada demais. No dia seguinte eu percebi que eu já tava começando a sentir falta. Tava tipo, nossa, que saudades de estar naquela cafeteria. Que saudades do ambiente, dos cheiros. Inclusive ele fala muito sobre comida. Dá uma vontade de comer as coisas que ele tá falando aqui que você não tem noção. Parece que foi um lugar confortável, realmente aconchegante, que eu amei visitar. Uma leitura super rápida. Eu li isso aqui numa tacada só, tá? Num dia, 3 horinhas ali você já termina. É muito rápido mesmo. Bem felizes para sempre, bem meloso, bem açucarado. Mas funcionou porque me fez esquecer a minha vida, os meus problemas, e eu só quis me sentir bem e abraçado e com o coração quentinho enquanto eu tava lendo. Absolutamente assim, todas as reviravoltas na trama são previsíveis. É aquele livro que você vai adivinhar como ele termina na página 50, não tem nem como não adivinhar, mas
o propósito é diferente, sabe? É justamente um livro pra ser assim. Tendo isso em mente, só vá e se divirta, sabe? Só vá. Pega esse livro quando depois que você lê uma coisa muito pesada, aquela coisa que você tá precisando de um descanso pra sua cabeça, que eu tenho certeza que você vai se sentir bem com isso daqui. No final eu dei 4 estrelas. Adorei. Tava com medo, meu Deus do céu, tava com receio de não conseguir gostar desse livro, mas no final foi uma leitura super boa. Daí, vamos falar então, essa é uma outra leitura que a gente do Catarse, a gente faz um monte de grupo pra todos os livros, né? Qualquer coisinha que a gente vai ler, a gente resolve ler junto. E fica, vamos fazer LC, vamos fazer Braid. Eu também decidi abrir um grupinho lá com o pessoal pra gente ler junto Casa de Folhas. Só que eu fui o primeiro desistente desse grupo. O Casa de Folhas, deixa eu dar um contexto pra vocês. Ele é um livro que lá fora ele é super assim aclamado. Ele é um livro bem diferente do que a gente está acostumado, tanto na forma de contar e na diagramação e na forma que o livro é apresentado pra gente. E ele é um livro complexo. E toda essa complexidade levou muito tempo a ser trazido aqui pro Brasil, né? A gente já tem essa notícia de que a Darkseid iria trazer o Casa de Folhas há muito tempo, a gente já sabia que eles estavam com os direitos. Mas demorou para chegar porque o livro é realmente um trabalho, assim, um trampo para traduzir e diagramar. Deixa eu mostrar para vocês, porque o livro ele não é comum, tá? Ele é desse jeito assim por dentro, ó. Todo maluco, com uma diagramação doida. Tá vendo, ó? Não é uma leitura comum. Cada página que você abre é um jeito diferente. Tem texto, acho que tem até uma página que o texto é em espiral, mas eu não consigo encontrar aqui agora pra mostrar pra vocês. Tem página que só tem uma linha de texto, enfim. Então você imagina, né, o tempo que deve ter levado pra eles conseguirem fazer essa edição. O que aconteceu é que quando esse livro foi lançado, ele tava aí na bagatela de R$290 e causou um maior burburinho na internet, maior surto e com razão, né, que realmente é muito surreal. Muita gente não sabe ainda se deve investir ou não. E daí eu tentei fazer essa leitura, justamente eu ia fazer um vlog pra vocês dizendo se vale a pena ou não desembolsar esse salário mínimo pra vocês comprarem a Casa de Folhas. Eu digo que a minha experiência foi péssima. Esse é um livro aclamado, tá? Vou dizer pra vocês que a nota dele no Goodreads é muito alta, é 4 pontos não sei das quantas. Você abre as opiniões das pessoas, é só 5 estrelas, então eu já tava esperando gostar muito, porque muito se comenta sobre a edição e pouco se fala sobre o conteúdo do livro, né? Igual esse, aquele do Navio de Teseu, do J.J. Abrams. Nossa, um livro muito diferentão, é cheio de coisas no meio, é um livro com vários objetos no meio do livro, papel, carta, enfim. E a gente só ouve falar isso, né? Nossa, que livro diferentão, mas e a história? O livro presta, de fato? E o que eu ouvia de Casa de Folhas é que sim, o livro presta, o livro, apesar de todas essas coisinhas que ele tem, é muito bom. Então eu fui com a expectativa lá em cima. Eu odiei esse livro. Então, na verdade, assim, eu não posso falar que eu odiei o completo, porque eu abandonei, eu não consegui terminar, eu não consegui passar da página 100. E foram, assim, horas e horas e horas e uma tarefa herculeana para conseguir ler essas 100 páginas. Mas eu vou contar para vocês a sinopse e depois eu vou tentar mais ou menos falar aqui o que aconteceu comigo no meu caso específico. Para quem tem dúvida, a edição tá legal, tipo, ela é colorida, tá? Então, toda vez que aparece a palavra casa, por exemplo, é em azul. Mas assim, não tem muita coisa colorida também não, tá? No final, ele tem uns apêndices, tem umas fotos aqui, mas é muito pouco também, tipo, nada demais, tem umas fotinhas no final. E é isso. Aqui a gente vai acompanhar duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro tem um rapaz chamado Jonathan, ele é um tatuador e ele tá envolvido ali com, ele é usuário de drogas e essências e coisas. Esse Jonathan, ele tá precisando de um lugar pra morar. Um amigo dele fala, tem um velho aqui que ele bateu as botas e o apartamento dele tá disponível. Você não quer ir lá dar uma olhada? Ele vai nesse apartamento e lá ele acaba encontrando vários papéis ali que parece tipo um manuscrito, um conjunto de anotações. Ele inclusive fala que os papéis estão assim de borda a borda, cheio de coisas escritas, não tem um pedacinho sem texto, de anotações desse senhor que faleceu. E daí ele fica muito curioso, ele pega esses papéis e ele começa a ler. E daí a gente tem a história que ele está lendo, que é uma tese, um TCC, um doutorado. É um artigo estudando, falando sobre um documentário de uma casa que ela é muito bizarra, por dentro ela é maior do que por fora e cômodos vão surgindo do nada e aparecendo, de repente eles percebem que surgiu uma porta a mais, surgiu um cômodo a mais, o corredor ficou maior, coisas bizarras vão acontecendo nessa casa. E isso é um documentário que foi gravado ali e o autor do artigo, que é esse senhor que faleceu, ele estava estudando e falando sobre esse documentário. Só que a gente já sabe logo no começo da história que esse documentário não existe, essa casa não existe. Tudo isso que ele tá falando, ele vai citando referências bibliográficas, ele vai falando, quando esse documentário saiu, fez muito sucesso, tanto que os atores tal e fulano de X
X e fulano de Y falaram sobre ele. E a gente percebe que, na verdade, esses atores nunca nem assistiram esse documentário, nunca nem falaram. É uma história falsa, ele tá escrevendo um artigo sobre um documentário que não existe. Então, essa já é a loucura do livro. E daí a gente tem, o livro é dividido em duas fontes, basicamente. Quando a gente tem essa fonte, tipo, que parece máquina de escrever, né? É a história do Johnny, que é esse rapaz na atualidade ali, que é o tatuador. Quando a gente tem a fonte normal, serifada, assim, fonte de livro normal, é o artigo que ele tá lendo. Esses documentos, esses papéis que ele tá lendo. O John, ele vai lendo esses papéis e ele vai ficando louco da cabeça também, ele vai desassociando, ele começa a ver vulto, ele começa a ficar muito louco, assim, parece que realmente ele tá sob os efeitos ali, né? É isso que eu vou contar pra vocês. Não vou além, porque na verdade isso é tudo que eu absorvi lendo essas primeiras páginas. Eu gostei muito dessa coisa de uma história dentro da história, sabe? É atordoante e a forma como o livro é contado, como vocês estão vendo aqui pela diagramação, ele vai sim fazendo essa cosquinha no cérebro enquanto você tá lendo. Às vezes parece que vai fazer sentido, mas ao mesmo tempo você fica conflitado porque parece que nada tem nexo. A parte onde ele tem essa tese aí, que ele tá descrevendo esse documentário, ele fala sobre a posição da câmera e como que é o take, então parece que você tá ao mesmo tempo também assistindo um negócio meio Bruxa de Blair, um negócio meio Atividade Paranormal, que é essa filmagem caseira. Em relação a essa divisão das histórias, ele simplesmente para do nada, tá? Ele tá falando uma história, tipo, às vezes ele para no meio de um diálogo e ele começa, ele tem esse tracinho aqui como se fosse uma nota de rodapé, ele começa a falar do Johnny. Isso é um pouco difícil, isso é um pouco confuso. Eu não gostei dessa quebra, porque parece que tira a gente da história. Então, o que pode ser feito, se você quiser, quando você for tentar ler esse livro, é você ler no capítulo que você tá, você lê toda a parte numa fonte, depois você volta e lê toda a parte na outra fonte. Só que às vezes um texto complementa o outro. Às vezes o Johnny, ou o que tem nele, é ele comentando alguma coisa que tá na outra fonte. Eu fiz das duas formas, dos dois jeitos, não gostei. E a escrita é diferente, tá? Quando a gente tá no Johnny, é uma escrita bem informal, bem dia a dia, bem Mano Brother, assim. Quando é o documentário, é um texto acadêmico. Esse é outro problema que a gente já vai falar. Quando a gente tá no Johnny, ele tá descrevendo essa dissociação que ele tá tendo da realidade, ele começa a ver vulto. Tem uma cena que ele descreve assim, ele conversa com o leitor, fecha o olho comigo, imagina que tem alguém atrás de você e você tá começando a sentir essa pessoa se aproximar. A forma como ele escreve me deu um desespero, assim, me deu realmente um medo. E foi ficando creepy, sabe? Eu tava com muita expectativa, porque ele começou bem. Só que daí, o livro ele vai se perdendo em um monte de informação, e notas de rodapé, e coisas enfiadas ali no meio do texto que não tem necessidade e não fazem sentido nenhum. Parece que tudo isso que a gente tá vendo, nossa, que livro louco, né? Que diagramação diferente, nossa, que legal, que divertido. É tudo um grande artifício. Não tem real propósito na forma pro livro ser assim. Eu achei, então, muito pretensioso. O livro parece que ele se orgulha, ele quer esfregar na sua cara o tempo todo, olha como eu sou diferentão, quer te fazer suar pela história, sabe? Ele, às vezes, na verdade, ele tem notas e notas de rodapé com referências bibliográficas, sendo que o próprio livro fala que ou essas pessoas não existem, ou essas referências são falsas, essas referências, na verdade, não dizem nada em relação ao texto. Então, você tem que cavucar muito o livro, assim, você tem que tirar 95% do livro pra você conseguir achar aqueles 5% de trama, de fato, que tá acontecendo ali por baixo. O fato é que quando você começa a perceber que, na verdade, tudo que você tá vendo ali é um truque, é só um artifício barato do autor pra fazer o livro parecer mais do que ele realmente é, eu comecei a ter um sentimento de despropósito. Eu falei, por que eu tô lendo esse livro? Por que eu tô lendo esse monte de coisa que, em grande parte, é inteligível, coisa que só o autor e Deus entende? Um português, às vezes, arcaico, assim, que não... Sério, gente, ele fala, às vezes... Eu parei exatamente numa parte que ele tá explicando um conceito de física. E eu juro pra vocês, eu passei 4 ou 5 páginas sem entender uma palavra do que eu li. Uma palavra. E eu comecei a ficar frustrado. Pra que eu vou ler tudo isso se a história tá enfiada lá no meio, muito escondida, só por causa de uma decisão estética, sabe? Essa escolha que ele tem de contar as partes da casa numa narrativa mais seca, mais acadêmica, realmente é um estudo de faculdade, tá? Que ele tá fazendo ali. A forma como ele conta pra gente é a BNT. É a pior escolha que ele pôde fazer, na minha opinião. Eu acho que não acrescentou. Eu entendo o que ele quis fazer, né? Tipo, de realmente dar essa sensação de que você
você tá lendo um estudo sobre uma coisa muito bizarra, mas deixou a leitura cansativa, deixou a leitura muito supérflua e parece, tipo, como eu disse, parece muito que são só truques exibicionistas por parte do autor. O que eu queria ver é que ele me convencesse dessas coisas. Às vezes ele usa, por exemplo, esses artifícios pra espelhar algo que tá acontecendo na história, né? Tipo assim, se uma parte é meio claustrofóbica, ele vai colocar o texto no cantinho da página pra parecer claustrofóbico. Só que isso sendo executado, parece que na verdade o autor não tem a habilidade de causar esses sentimentos com as palavras dele, o texto dele não vai causar a claustrofobia que ele quer, então ele precisa disfarçar na diagramação, sabe? Usar o visual pra tentar causar os sentimentos que ele quer causar. E enquanto isso a gente tem toda essa parte do Johnny, que ele vai ficando meio louco e tal. E gente, que história chata. É basicamente ele tentando te convencer de que esse manuscrito tá deixando ele louco, enquanto tem várias cenas ali onde ele fala sobre drogas e sexo o tempo todo e é isso, também não acrescenta muita coisa, é um arco totalmente desnecessário e vazio. Com 40, 50 páginas já tinha se tornado total um porre de ler sobre esse rapaz. Eu vou tentar achar uma parte aqui pra vocês e eu vou ler e é isso que vocês podem esperar. Tá bom? Eu vou pegar assim no meio do texto porque é uma página inteira só usando vírgulas, tá? Não tem ponto final porque ele tá realmente divagando. Contando a história de um infarto anterior, aquela resistência medonha e o inevitável abandono, o fracasso que precipitou tudo isso para começo de conversa, provavelmente logo após um labirinto em chamas, mas ainda anos à frente da outra perda, uma violência horrível, antes da chegada da grande baleia, antes de arrastar-se final, um movimento, uma máquina derrapante, torcendo-se e tombando, ele mesmo queimando, anos antes do longo repouso, chegando pelo seu próprio caminho, seu próprio pesadelo, talvez até mesmo nas dobras de mais um sono desprotegido, assim que eu gosto de imaginar, asas prateadas fragmentando-se, e então se espalhando como escamas de peixes arremessadas na corrente de jato, acima das nuvens, e todas as aventuras épicas ainda sugeridas naquelas fronteiras delicadas, aninhadas pela luz, outras terras, varrendo o mundo como um sussurro, uma mão, pois mais que as escamas de salmão ainda escorreguem pelas palavras com a mesma facilidade que as prismas de sal apanhados sempre escorrem pelos dedos, cintilando, chovendo, confusos, e pouco importa o quanto é espetacular, é eternamente... Tudo isso é um parágrafo só, tá? Sem ponto final. Enfim, é essa página inteira dele falando essas coisas. É isso, sabe? Eu fui perdendo completamente a vontade de continuar essa história. Pra mim foi se desfazendo a imagem desse livro e eu consegui ver claramente o esqueleto dele e realmente perceber que as fundações dele são muito fracas e o autor tenta embelezar e encher de coisas por fora pra parecer que é muito mais do que ele realmente é. Mas eu fiquei muito decepcionado. Eu sei que muita gente gosta, eu sei que muita gente vai aparecer aqui pra defender. Essa é só minha opinião. Talvez eu seja burro pra ler esse livro, que pode ser muito uma possibilidade. É um livro que eu vou me desfazer dele? Não. Eu vou tentar novamente uma outra oportunidade, vou tentar focar melhor, mas no momento atual, minha primeira experiência foi muito negativa. Eu, nesse exato momento, não recomendo esse livro. Não recomendo você, pelo menos, gastar o valor cheio dele. Esperar baixar, entrar numa promoção aí, se você quer conhecer a história. Mas, no mais, é isso. Tá bom? E pra gente encerrar, eu quero falar rapidinho sobre uma leitura que na verdade me surpreendeu horrores e se tornou um dos meus vícios atuais, a minha atual obsessão. Eu estou amando fazer essas leituras porque é uma série, tá sendo simplesmente perfeito, tudo que eu precisava e não sabia, e estava escondido aqui, enterrado aqui em casa há muitos anos. Eu demorei pra pegar, mas finalmente peguei e agora tô maravilhado. Estou falando de Akira do Katsuhiro Otomo. Esse é uma série de 6 volumes? Isso, 6 volumes. É um mangá. Essa minha edição aqui é uma edição comemorativa, acho que é de 35 anos, que eu comprei em 2021, 2022, que teve uma promoção na Amazon. Não sabia se eu ia gostar, comprei o box comemorativa, mas porque eu saberia que um dia isso aqui ia valer bastante. Então hoje eu tenho aqui em minhas mãos, eu acho que eu fui pesquisar na Amazon, tá custando tipo mais de R$1.000, e na época eu paguei, sei lá, 300. Então são 6 volumes, eu tô só com os 2 porque eu li os 2 primeiros, então eu li o Akira volume 1 e o Akira volume 2. Estou no momento, já até tá separado ali do lado, do 3º volume, eu tô lendo um por dia. Em Akira a gente vai acompanhar um grupo de rapazes, mas principalmente vão ter alguns protagonistas ali, né? A gente vai focar mais no Kaneda e no Tatsu. Eles são melhores amigos, eles fazem parte de que parece ser uma gangue ali, eles são motoqueiros e logo no começo da história já abre, na verdade, eles estão tudo em moto, correndo e fazendo badernagem, são meio que tipo delinquentes assim. E nessa corrida que eles estão fazendo ali no começo, eles quase atropelam um menino muito baixinho, assim, uma criança, só que quando eles
eles chegam perto, eles veem, essa criança tem um rosto, tipo, muito velho. O Tetsuo, que é o amigo do Kaneda, ele acaba se ferindo nesse acidente, ele vai parar no hospital e tudo mais, e ele começa a mudar. Ele começa a sentir coisas estranhas depois desse acidente. E o Kaneda vai descobrir que tudo isso está envolvido com projetos e divisões secretas ali, experimentos secretos do governo. Então existem pessoas nesse universo ali que têm poderes meio com a mente, assim, conseguir fazer as coisas explodir, conseguir mover objetos. Para tentar explicar melhor para vocês, Stranger Things. Sabe a Eleven com os poderes dela, quando a gente vê aquelas cenas dela naquele laboratório junto com outras crianças numa cafeteria, eles são nomeados pelo número deles, então a Eleven é 11, né? Aqui é muito parecido com isso, tanto que esse personagem que eles quase atropelam no começo é o número 26 ou 27, e todos eles têm um número na mão, assim, desenhado na mão, e eles vão se envolver nesse babado aí do governo, nesse rolê todo, e esse amigo dele vai começar a desenvolver alguns sintomas ali, ele vai começar a ficar meio do mal, enfim. Gente, eu adorei a vibe distópica, é uma leitura muito cinemática e muito cheia de eventos. Na verdade eu tava até com medo, porque quando eu comecei a folhear ele antes de ler, você só vê cena de ação, você só vê explosão e moto batendo, gente correndo, gente atirando, corpo explodindo, sangue, tem bastante coisa gráfica assim também, sabe? Você abre em qualquer página assim, tem um caminhão tombando. Então eu falei, ai meu Deus, vai ser o próprio Velozes e Furiosos, vai ser um negócio muito cheio de ação, porque eu não costumo gostar, eu gosto quando para a história, tem um momento de desenvolvimento de personagens e tal, mas quando eu comecei a ler, tudo fez sentido. Eu fui completamente sugado pela sequência de eventos e pela experiência que a leitura vai trazendo pra gente nesse ritmo que ele propõe. Não parece só uma história cheia de ação. Tudo foi perfeito. O ritmo, a trama, os conflitos, o desenvolvimento dos personagens. Eu gostei muito como ele vai tratar sobre esse grupo de pessoas delinquentes, essas pessoas que são meio que renegadas pelo sistema, sabe? Que estão nessa luta física e mental constantemente, tentando sobreviver também. E eles têm só entre eles ali. Na prática, quando você começa a ler, é muito bom a forma como as coisas vão acontecendo. E desvendando esses segredos do governo, eu tô agora indo pro 3º volume, já sei algumas coisas, mas eu não sei. Muita coisa vai ser revelada ainda, sabe? Então, tá sendo muito divertido ir acompanhando aos poucos, eles entregando essas informações. Eventualmente, ali no 2º tem bastante dessa coisa de poderes mentais e de explodindo, de batalhas, assim. As partes sobrenaturais e o mistério, os experimentos, é muito, muito maravilhoso. A arte no geral, nem tenho o que falar, é muito linda, é super detalhado também, ó. O Akira tem uma adaptação em filme, pelo que eu tava pesquisando, vão ter outras adaptações em breve, acho que talvez em anime, série, enfim. Mas eu super recomendo a leitura do mangá, é super detalhado, a retratação dos movimentos, da ação, é tudo muito organizado visualmente. Acho que essa é a expressão. Eu senti, assim, o primeiro, um tiquinho repetitivo, o início de tipo, eles param, aí tem uma perseguição, aí eles param para descansar, aí tem outra perseguição, perseguição. No começo foi assim, mas não demora muito, sabe? Tem 200 e poucas páginas, você lê super rápido. E aqui no 2º, nossa, começou a aumentar um pouco o escopo da história, desenvolver um pouquinho mais, deu uma polida muito boa e melhora bastante. E eu nem pisquei enquanto eu tava lendo o 2º volume. Estou muito animado. Assim que eu terminar de editar esse vídeo, eu vou pegar o 3º volume já. Eu quero ler esses 6 logo logo. Mas fica aí a recomendação. Akira é incrível. Isso aqui tá na minha estante há muito tempo. E eu só fui tomar vergonha na cara pra ler agora e me arrependi de não ter pego antes. Eu não costumo ler muito quadrinho, muito mangá, muito menos mangá. É algo que eu raramente trago aqui pro canal. Mas sério, me ouçam nessa, mesmo que você não seja leitor de mangá, pega Akira pra ler, ele tem publicado aqui no Brasil pela JBC, que agora é da Companhia das Letras, vocês não vão se arrepender. Inclusive eu tava olhando, porque eu fui recomendar pro pessoal, eu tava vendo que o primeiro tava em promoção, tava em oferta na Alza, então entra lá e aproveita, tá bom? Gente, essas foram as minhas últimas leituras que eu queria compartilhar com vocês, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com um amigo, compartilha com uma pessoa que gosta de ler também. Se você não gostou, compartilha com um inimigo, tá bom? De qualquer forma, compartilhe este vídeo. Se você quer apoiar meu trabalho, você pode comprar os livros que eu mencionei aqui ou qualquer outra coisa na Amazon usando meu link. Vou deixar os links desses aqui pra vocês aqui embaixo, pra facilitar já, se quiserem ir direto pra página do livro. Ou você pode se tornar um membro, assinar o meu Catarse. Muitas das coisas que eu tô trazendo aqui pro canal tá acontecendo em conjunto com o pessoal lá. A gente tem lido muitos livros em conjunto, tem bastante LC e Buddy Read rolando. A gente tem se tornado ainda muito mais próximo, sabe? Eu tenho consultado com o Catarse, coisa que eu quero trazer pro canal, pedindo
pedindo opinião, desde título e miniatura do vídeo ao conteúdo, a leituras. O pessoal que apoia aqui o canal tá muito presente na tomada de decisões do que acaba vindo de fato pro YouTube ou pras redes sociais. Fora que recebe o conteúdo adiantado, né? Tem todas as partes dos bastidores aqui da produção do conteúdo. Você pode fazer parte de tudo isso e ainda me ajudar mensalmente para que eu consiga trabalhar com o YouTube de fato. Se você quer receber essas recompensas, não deixe de conferir o link do meu Catarse aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado se você assistiu até agora. Por enquanto eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!